El tema de hoy es la segunda muerte. La segunda muerte. Abra su Biblia, si usted tiene, en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis, para quien no sabe, es el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 2, versículo número 8. Como quiera, vamos a poner em pantalla, como sempre lo hacemos, para que você siga a leitura. Disse desta maneira: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir, y aquel diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Pues déjame leer para ustedes nuestros apuntes y también vamos a poner en pantalla la explicación. La ciudad de Esmirna era una de las más ricas de Asia Menor, debido a su fuerte comercio. Aunque la iglesia cristiana de esa ciudad era pobre materialmente, era rica en fe. Mire, por eso, ahorita seguimos. Por eso que Jesús dice lo siguiente: yo conozco la tribulación de ustedes y la pobreza de ustedes, pero en la realidad ustedes son ricos. Essa riqueza era justamente a fé que eles tinham por suportar todo tipo de problemas, situações, persecuções, e não, como quem disse, tirar a toalha. Uma vez eu comentei com vocês e vou voltar a comentar isso. Nós vemos a lo largo de nossa caminhada de fé pessoas que por nada abandonam a fé, por nada. A vezes problema hasta pouco mais forte, pero abandonam a fé. E essa pessoa, quando abandona a fé, ele está desertando de la fé. Ou seja, se está echando para trás. E como diz no livro de Hebreus, os que se vuelven para trás, lo hacen para a perdição de sua própria alma. Déjame seguir aqui. Esmirna, ser cristiano allí representava grande desafio por la intensa persecução. Os cristianos de Esmirna simbolizam a los verdadeiros convertidos. O Senhor Jesús deixou claro que o diabo está detrás de las persecuções, com o propósito de desanimar a los creyentes e hacerlos abandonar la fé. Frente a tanto sofrimento por causa do Evangelho, Jesús los consolou, apresentando-se como o primeiro e o último, el que estuvo muerto e ha vuelto a la vida, es decir, nuestro Senhor venceu todo, incluso la muerte. Aqueles que lhe sejam fieles hasta el final de suas vidas recibirão la corona de la vida e vivirão com ele por la eternidade. Aí viene la primera muerte, la explicación. La primera muerte es la muerte que conocemos como separación entre el cuerpo y el alma.
pero el alma, como ser espiritual, no muere. Entonces, ¿qué es realmente la muerte? Es una pregunta y ahí viene la respuesta. ¿Qué es realmente la muerte? ¿Qué dice ahí? Estar separado de quê? De Deus. Então, vamos a Romanos, capítulo 6, en el verso número 23. Ele disse assim: porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Deus es vida eterna em Cristo Jesús, Senhor nuestro. Aqui você entende uma outra coisa. Todavia eu não expliquei isso para vocês, mas agora eu vou explicar. Se eu pergunto para vocês acerca do pecado, provavelmente você me vai responder o seguinte: o pecado entristece a Deus, porque isso não agrada a Deus. É correto. Pero o pecado, em la realidade, ele produz ou ele hace daño en el próprio ser humano. Por isso Deus designou como pecado. Exemplo fácil de entender: el adultério hace bem ou hace mal? La borrachera hace bem ou hace mal? La mentira hace bem ou hace mal? La traição hace bem ou hace mal? El assassinato hace bem ou hace mal? El roubo hace bem ou hace mal? El rencor hace bem ou hace mal? Nombre um pecado que haga bem. Não há. Entendeu ou não? Por lo tanto, o pecado hace que? Hace mal. Pero quando a pessoa decide viver deliberadamente no pecado, porque alguns se confundem, pero eu levo a ser as coisas bem claras. Quando a pessoa decide viver deliberadamente no pecado, ele já vai receber o pago desse pecado. Qual é o pago? La muerte. Não é a muerte física, porque de essa muerte nadie escapará. Incluso diz o Salmo 89, versículo 48, 48 dias depois, aí diz, que diz aí? Que homem poderá viver e não ver la muerte. Que mais dice? Podrá librar sua alma del poder del Seol. Que é el Seol, obispo? É uma palavra que significa el mundo de los espíritos, el mundo del más allá, después de la muerte. O sea, usted sabe, usted tiene isso claro. Nosotros tenemos isso claro. Que não vamos a poder livrar-nos de quê? De la muerte física. Pero é possível livrar-nos de la muerte espiritual, que mais al rato le vou explicar. Pero para ello nosotros tenemos que pagar um preço. Esse preço qual é, obispo? Decidir viver lejos del pecado. Obispo, ok, e quando eu peco, o que hago eu? Tenho que pedir perdão a Deus? Sim. Nós, como na natureza humana equivocada, cometemos deslizes e errores. Pero não podemos viver na prática do pecado. En el libro de San Juan, capítulo 14, dice assim: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aqui en los apuntes dice: el pecado produce la muerte espiritual. Es decir, la separación del autor de la vida, é o que leímos agora. Aí dice: por eso, aunque veas a muitas pessoas vivas fisicamente e com vida social, muitas estão vazias por dentro, com depressão, insônia, falta de paz, desejos de morir ou pensamentos suicidas. Não sabem que
si se quitan la vida, no terminará su sufrimiento. La verdad es que muchas personas caminan como muertos vivientes, separados de Dios, muertas en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais que muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces usted ve que la Biblia claramente llama a una persona que vive en la práctica del pecado como que? Responda, muerto. Persona está muerta. Corre sangre por sus venas, es correcto. La persona respira, la persona come, duerme, descansa. Tiene la vida terrenal bien, pero ella está muerta. Está muerta. Es como aquella persona, haciendo aquí una comparación, que está enferma de muerte. Es cuestión solamente de qué? De tiempo. Es como aquella persona que tiene una condena porque cometeu um crime e ella anda escapando-se de la lei, de la policía, de las autoridades. Es cuestión de qué? Si es cierto o no es cierto. Porque en un momento lo van a agarrar. O sea, já há uma sentença sobre essa persona, ella já está condenada, então la van a agarrar. Es esse o quadro espiritual de la persona que decide vivir en la práctica del pecado. Entonces usted escoge las cosas pasajeras que van a pasar como quiera. Puede que tarde, puede que sea más rápido, pero como quiera pasa. Aí vou repetir minha frase, que já la repeti 400 vezes. Coisas, lugares e personas passam. Coisas, lugares e personas passam. Sean buenas ou malas, todo passa. Todo vai passar. Pero los que hacen la voluntad de Dios van a permanecer para sempre. Aí, o estudo disse assim: por isso vino Jesus ao mundo, para dar vida verdadeira a los que estão que muertos espiritualmente. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20 e 14. Ele disse: e la muerte e el Hades foram arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Hades es la palabra griega para infierno. Por lo tanto, la muerte y el infierno fueron arrojados ¿dónde? Al lago de fuego. Essa que es la muerte segunda. A explicação dice: nadie ha experimentado aún la segunda muerte. Todos los que han muerto hasta ahora han pasado solo por la primera. La segunda muerte ocurrirá después del juicio final, cuando Dios arroje a todos los que estén en el infierno, junto con Satanás y sus demonios, al lago de fuego y azufre. Essa é a segunda muerte, la separación eterna de Deus. Por isso não há promessa mais grande que escapar de la segunda muerte. Solamente aqueles cujos nomes estén escritos en el libro de la vida serão salvos de essa condenação eterna. El Apocalipse capítulo 20, verso 15, disse assim: e el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida foi arrojado al lago de fuego. Por lo tanto, é para pensar.
Es para poner la mano en la consciência e pensar que classe de vida você leva. Eu não estou falando de vida de trabalho, não, estou falando de vida espiritual. Que classe de consideração? Porque tão certo quanto Jesus vive, quanto Deus vive, um dia nós outros não estaremos mais. Que hicimos, que construímos, que dinheiro que ganhamos, já falamos sobre isso. Aqui se queda. As lutas vão existir. Pero sabe o que acontece? David, não vou falar sobre isso, pero depois você medita em sua casa, no Salmo 31, o rei Davi, ele menciona por primeira vez o que Jesus falou na cruz. A ti eu entrego meu espírito. Em tus manos eu entrego meu espírito. 3 pessoas em la Bíblia mencionaram esta frase: David, o Senhor Jesus e Esteban, quando foi apedreado. Por isso que David foi um homem considerado como o homem segundo o coração de Deus. Porque a gente que confunde as coisas. E disse, o bispo, pero Davi tuvo riqueza, Davi tuvo mulheres, Davi tuvo hijos, Davi tuvo uma vida normal, é certo. Pero ele nunca considerou nada de lo que ele tinha mais importante que o próprio Deus. Nunca. Aí eu pergunto, em sua caminata, como que você se ha portado? Por isso a Bíblia diz que al que venciere, al que vença, esse receberá a corona de la vida. Esse não será contado ou arrojado a la segunda muerte, que segundo a própria Bíblia, e eu creio no que está escrito, é a separação eterna de Deus. Não haverá maneira, não há reconciliação, não haverá como recurrir a um juez, a la corte, já não há. Já passou. Aí eu pergunto, será que vale a pena? Uno, entregar-se por coisas tontas. E a única maneira de que você seja forte de verdade é você tendo comunhão com o Espírito Santo. Recebendo o Espírito Santo se não o tem. Priorizando o Espírito Santo. Colocando-lo como primeiro. Repito, não importando se você é jovem, não tão jovem, ou já é uma pessoa grande. Pense em seus valores. Escute essas palavras. Escute o que o Espírito Santo habla com você neste momento. Amém.